difícil, irmãos, conseguir paz e segurança nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que há séculos os homens eles têm buscado essa paz e segurança. Mas, como os irmãos têm observado, não têm conseguido. Por que será que não têm conseguido? Nesse discurso nós vamos analisar 2 pontos importantes porque os humanos não têm conseguido buscar essa paz. Primeiro, porque a humanidade, primeiro ponto, é que a humanidade ela não está em paz com Deus. Esse é o primeiro ponto, que é a fonte do amor e da paz. A humanidade não está. E segundo ponto, o mundo ele é governado por Satanás, a fonte do ódio e das guerras. É o que nós observamos no mundo ao redor hoje. O que nós vamos aprender, o que vamos tirar de proveito para nós como testemunhos de Jeová? Então nós vamos analisar esses 2 pontos nessa breve palestra. Primeiro ponto, para se ter verdadeira paz e segurança, irmãos, precisamos o quê? Estar em paz com Deus. As pessoas precisam estar em paz com Deus. Porque se estiver em paz com o verdadeiro Deus Jeová, a pessoa não vai ter ódio, a pessoa não vai brigar, a pessoa não vai fazer o que é errado conforme as leis de Deus querem. Então seria maravilhoso se todos aplicassem essas leis do Criador. Também nós vamos analisar outro ponto importante que diz assim: finalmente, irmãos, continuei a alegrar e ser reajustado e a ser consolados, pensar do modo a viver pacificamente com Deus. Então nós temos que ser ou viver pacificamente com Jeová. Olha a seguinte ilustração: quando você tem um filho, um bebê, desde pequenininho, um homem ali, o pai ou a mãe, você tem que cuidar deles, da educação desde pequenininho. Ele vai crescendo, você vai educando conforme as leis de Jeová. O que acontece? Quando ele crescer, ele não vai desviar do caminho, ele vai ser bem sucedido. Isso acontece hoje com a humanidade, irmãos. A humanidade hoje, a maioria não foi criada nos princípios bíblicos de Jeová. Por isso que hoje, o mundo, as pessoas em geral, elas estão apartadas de Jeová. Lembra lá do texto de Jeremias 10:23, que diz: bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Então a humanidade hoje está apartada do verdadeiro Criador, Jeová. Às vezes a pessoa fala que eu não acredito em Deus, eu busco Deus. Mas será que busca da maneira correta? Será que ela faz da maneira que Jeová quer? Ou aparentemente superficial? Nós, como testemunhas de Jeová, irmãos, nós estamos aprimorando os nossos conhecimentos. Nós estamos buscando essa paz que Jeová nos quer com ele. Por isso que o tema falou paz e segurança. Essa paz e segurança, irmãos, nós sabemos que ela não vem do homem. Por mais que o homem tente fazer alguma coisa, ele não vai conseguir, porque ele não tem a paz com Jeová. Quando Adão e Eva, ele se rebelou contra o governo de Deus, lembra? Vamos relembrar alguns pontos que já passamos. Lá no passado, Jeová colocou o nosso primeiro casal, deu tudo para ele. O jardim, um lugar maravilhoso para eles viverem. Mas o que aconteceu com o tempo? Eles acharam que lá não estava bom, queria mais. O que aconteceu? Eles se rebelaram contra o governo do reino de Deus. E de lá para cá, o que o homem tem buscado sempre, não tem conseguido. Porque a gente sabe, conforme o tempo vai passando, o homem tem dominado o homem para o seu prejuízo.
porque não tem as instruções, a orientação do Criador. A maioria não segue. Desde a história do homem, ela está repleta de ódio. Por exemplo, olha as guerras. Começou lá no passado, vem vindo de pouquinho, e cada vez vem aumentando mais. Por quê? O próprio Jesus, ele diz isso. E isso ia acontecer nos nossos dias. É uma profecia bíblica que está se cumprindo. E já a maioria dessa profecia que Jesus diz, já se cumpriu. E está cumprindo. As guerras estão aí. Os terremotos estão aí. A violência estão aí. Mas a situação, ela não representa, às vezes os humanos dão uma... Olha, melhorou. Por exemplo, esses tempos atrás o Iraque deu uma pausa de uma semana. Eles vão lá, agora vai ter paz. Não. Isso é só de fachada. Por quê? A paz, para se restabelecer a paz com Deus, a pessoa precisa reconhecer, todos nós, irmãos, precisamos reconhecer a nossa necessidade espiritual e nos sujeitar às leis de Deus. Aí sim nós vamos estar em paz com o nosso verdadeiro Deus. Precisamos sujeitar essas leis. Que leis são essas? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, não roubar, não matar. Isso que é sujeitar às leis, umas leis que Jeová nos colocou. E hoje, infelizmente, o mundo, a gente observa que não está aplicando essas leis. Também o amor e o profundo respeito pelos princípios bíblicos justos são essenciais para se ter a paz. Olha aí, por favor, em suas Bíblias, Isaías 57, 21. Isaías, capítulo 57, versículo 21, diz o seguinte: não há paz para os que são maus, diz o Deus verdadeiro. Isto que Jeová é um Deus de paz. Esta só pode ser sentida pelos que amam a Deus e têm profundo respeito pelos princípios justos deles. É evidente que Jeová não concede, irmãos. Olha, Jeová não concede a paz a todos. Uma fonte de uma sentinela de 1999 mencionou isso. Jeová não concede a paz a todos. Isso que nós estamos vendo é verdade. Nem todos têm essa paz. Um grupo pequeno de pessoas hoje está tendo essa paz, literalmente, que são quem? Hoje são as testemunhas de Jeová. Por que elas estão tendo essa paz com Deus? Porque elas estão procurando seguir os princípios bíblicos que Ele nos deixou para seguir. Primeiro ponto que vimos então, irmãos, nós devemos ter de estar sujeito às leis de Jeová. Esse foi o primeiro princípio que nós aprendemos, que todos nós devemos estar sujeito às leis de Jeová. E para estar sujeito temos que obedecer. Não adianta só falar, a gente tem que obedecer e cumprir, fazer o que Jeová requer de cada um de nós. Agora o segundo ponto. A remoção de Satanás abre o caminho para a verdadeira paz e segurança. Esse será o ponto-chave para se ter essa verdadeira paz e segurança. A remoção de Satanás. Por quê? O mundo, mais do que nunca, ele é influenciado por Satanás. Como vimos lá desde 1914, Satanás ele foi lançado para a terra. Jesus lançou o Satanás para a terra. O que tem acontecido hoje no mundo em geral? Depois que Satanás foi lançado para a terra, a desunião total entre nações, entre povos, entre línguas, entre famílias, de lá para cá está acontecendo isso. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Se você planejasse construir uma casa, onde você faria? Escolheria um bairro conhecido
criminalidade ali, construía num lugar onde as pessoas lutassem entre si por questões raciais, religiosas ou sociais, ou mudar-se para uma comunidade em que prevalece a desconfiança, o ódio e a violência. Além disso, ao construir a sua casa, você procuraria torná-la segura por armazenar no porão todo tipo de perigoso de explosivo? Certamente não planejaria algo assim para a sua casa. Mas, no entanto, o mundo atual ele tem construído exatamente essa casa. O mundo que nós vivemos tem construído essa casa. Ódio, violência, guerra, tudo isso nós observamos. Olha a primeira foto para os irmãos verem. O que está acontecendo no cenário mundial hoje? Observaram? O que está acontecendo hoje no cenário do mundo? Será que é isso que o nosso Criador queria para as pessoas? O ódio, a violência, a destruição? Obrigado. Será que é isso que Jeová queria? Provavelmente não. E isso está acontecendo. E cada vez que passa, estão acontecendo mais e mais ainda. Quantos dos nossos queridos irmãos não têm sofrido nessas guerras? Quantas pessoas não têm morrido nessas guerras? Quem está por trás, irmãos? É Deus? O Deus de paz? Não. Quem está por trás é o nosso inimigo, Satanás, o diabo. Desde que a guerra total irrompeu pela primeira vez, então, em 1914, o ambiente mundial tem sido crescente ódio e violência. É só isso que nós vivemos hoje. Desde então, irmãos, Satanás ele tem intensificado os seus esforços do quê? De desencaminhar o homem e aumentar o ódio das guerras em outros lares. Desde então, Satanás tem feito isso. Mas o que eu e você, nós precisamos fazer, irmãos, para estarmos livres disso aí? Relativamente a gente não está. Nós não estamos seguros. Estamos aqui, será que estamos seguros no salão do bem? Aparentemente sim. Mas pode acontecer acontecimentos à frente que a gente não sabe. Conforme vai mais à frente, nós vamos observar. Em muitos países, os nossos irmãos eles não estão seguros. Eles estão em relativa paz com Deus, mas seguro eles não estão. Onde você mora, podemos dizer, sua casa, seus vizinhos, é seguro? Você pode deixar sua casa aberta, a porta aberta, é seguro? Não é seguro. Você pode ver que a maioria das casas tem cerca elétrica, tem câmera, para tudo quanto é lado. Mas mesmo assim é seguro? Não é. Não é seguro, porque as pessoas não estão em paz com Jeová. Por isso que não é seguro. Mas Jeová nos garante, no seu propósito, que a terra ela vai se transformar em paz permanente. Veja aí nos Salmos 37, versículo 9, depois o 11. Olha o que Jeová vai fazer para transformar essa terra em paz, no seu propósito. Diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra, mas os próprios mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. Então Jeová vai fazer o quê? Tirar os maus, deixar só as pessoas mansas na terra. Quando isso acontecer, quando essa profecia acontecer, pode ter certeza que nós vamos estar vivendo em paz e segurança. Mas antes disso, nós não estamos. Por quê?
Chegamos a uma época em que acontecimentos significativos e eventos momentosos profetizados na Bíblia estão para acontecer. Recentemente nós trabalhamos com uma revista, levamos para as pessoas uma revista falando sobre paz, o reino de Deus. A única solução para a humanidade seria o reino de Deus. E isso está de acordo com Daniel 2,44. Esta é a única solução que nós vemos hoje, concreta, para a humanidade. E felizes são aqueles que buscam a Jeová e se refugiam nele. Porque nesse dia que Jeová trazer a destruição completa, essas pessoas vão ser protegidas. Mas um evento que ainda falta acontecer foi predito em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Nós queremos ver esse cumprimento. Esse acontecimento ele foi citado num vídeo, num congresso da Testemunha de Jeová em 2018, que fala sobre o seguinte: nós queremos muito ver o cumprimento das palavras de 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 3. Mas antes desse dia de Jeová começar, as nações elas vão dizer paz e segurança. A repentina destruição virá sobre os maus. Hoje, vamos falar um pouco sobre os pontos dessa profecia. O que ela significa para nós, o que ela vai significar para cada um de nós. Então vamos ver aí 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler a parte, primeiro, 5:1. Essa profecia ela foi escrita por Paulo por volta de 50 depois de Cristo, aos irmãos em Tessalônica. Veja primeiro o elogio que Paulo deu aí a esses cristãos, nesse versículo, primeiro versículo 1, que diz o seguinte: agora, quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não é preciso lhe escrever nada. Por quê? Porque esses irmãos, eles estavam bem alertas, e era bom exemplo para os outros da sua época, e também para todos nós hoje. Precisamos lembrar que Jeová vai cumprir seu propósito no tempo em que Ele escolher. Estar alerta ao tempo que vivemos e não ficar distraído imitando aqueles tessalonicenses lá. Mas por que, irmãos? Olha o versículo 2, conforme diz o vídeo. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia de Jeová, ele vem exatamente como um ladrão. O irmão explicou o seguinte sobre esse versículo. O dia de Jeová é um período que começa com a destruição da religião falsa e vai até o ponto alto, que é o quê? O Armagedon. Com um ladrão, a destruição vai chegar quando as pessoas menos esperam. Até mesmo os cristãos podem surpreender com o início tão repentino, mas nós vamos estar prontos. Como assim? Os cristãos verdadeiros, nós continuar a expectativa, mas para as pessoas vai ser mais um simples surpresa. Para os cristãos não vão ser pego de surpresa, mas para as pessoas vai ser pego de surpresa. E as pessoas não vão estar esperando. E olha o 13 agora, irmãos, o versículo 13. Quando estiver dizendo paz e segurança, então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre mulher grávida, e ele de modo algum escaparão. Explicando esse texto, uma revista diz o seguinte: essa não vai ser a primeira vez que a humanidade vai dizer paz e segurança, trazer a paz. Foi isso que aconteceu depois da Grande Guerra Mundiais. Todos queriam paz, mas depois da Primeira Guerra Mundial criaram-se, sabe o quê? As Ligas das Nações, para trazer a paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas tornaram a esperança de paz para a humanidade. E os governos, o que eles fizeram nessa época? As religiões acharam que essa organização traria paz ao mundo. Talvez os irmãos se lembrem do acontecimento que foi em 1986, quando as Nações Unidas
declararam um ano internacional da paz. Os governos religiosos, eles até mesmo se encontraram com o Papa para orar pela paz. Essa foi a explicação. Mas nem essa, irmãos, essa declaração de paz e segurança, nem outras, vai cumprir o que diz nesse texto de 1 Tessalonicenses 5,3. Por que não? Porque, primeiro, porque a repentina destruição, ela ainda não veio. Jeová não trouxe essa repentina destruição ainda. Aconteceu já que essa profecia de Jeová, ela é bem específica. Podemos ter certeza que o cumprimento dela vai ficar claro para todos os proclamadores de paz e segurança. Vai ser algo bem diferente de todas as tentativas que foram feitas até o dia de hoje. Vai ser diferente até o dia de hoje. Mas não importa como vai ser essa proclamação, ou se vai ser muito convincente, ou será uma mentira, diz a revista. O mundo ainda será controlado por Satanás, o diabo. E se você parar para pensar, apenas falar sobre paz, não faz as pessoas mudarem. Só falar, não vai fazer as pessoas mudarem. Não vai fazer o mundo mudar, só falar. Por quê? Elas não aprenderam a amar umas às outras. O crime não acabou. A morte não acabou. Então essa proclamação de paz e segurança não vai significar que o mundo, enfim, melhorou. Não melhorou. A gente sabe que não melhorou porque as pessoas, elas não estão em paz com Jeová. Olhem em suas Bíblias, em 2 Timóteo 3, versículo 13. E diz o seguinte: mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores. Não falam de nenhuma melhora aqui. Será que o texto deixou claro aí que vai melhorar? Não, aqui diz que não vai ter nenhuma melhora. Infelizmente, muitas pessoas vão acreditar que a evidência dizendo que a paz e a segurança vão ser enganadas, as pessoas vão ser enganadas. Quando menos esperar, a destruição virá. Tem uma foto aqui que é bastante interessante, que o irmão usou nesse congresso. Nós vamos ver. Ali, os irmãos puderam ver, as nações, nesse tempo, elas anunciaram a paz e segurança. Repare ali nesse casal, bem no centro. Às vezes ali são dois irmãos, às vezes eles estavam pregando, né? Aí eles chegaram ali para tomar lanche, e lá no televisor eles estavam anunciando essa paz. Mas para aquele casal ali não foi surpresa, porque eles já sabiam. Surpresa para as pessoas, mas pelo casal não. Pode fechar, moço. Obrigado. Para eles não foi surpresa. Por quê? Eles estavam em paz com Jeová. Eles tinham conhecimento do grande Criador de Jeová. Mas para as pessoas, isso vai ser uma surpresa. A proclamação de paz e segurança pode ser um evento, pode acontecer um evento num lugar, ou uma série, irmãos, de vários eventos. Nós não sabemos como vai ser. Somente Jeová. Porque diz que esse dia ele vai vir como ladrão, então nós não sabemos. Diz que aqui fala que um evento ou vários eventos. Quando o pleno cumprimento, então, dessa profecia chegar, é sábio esperar ver o que acontecerá no cenário mundial. Nós já estamos observando, irmão, o que está acontecendo nesse cenário mundial. Então isso se espera dizer que nós estamos, podemos dizer que se aproximando do fim, estamos perto. Essa hora está quase ali. Então precisamos estar sempre atentos aos acontecimentos mundiais. Mas Jeová promete a todos aqueles que for fiéis a eles e que buscam eles. Sabe por quê? Jeová promete uma condição paradisíaca. Ali diz que no deserto, a terra árida,
você vai exultar em produzir as flores, também vai ter boa fartura de alimento para todos, para as pessoas que buscam o verdadeiro Deus. Trabalho satisfatório para todas as pessoas vai ter nesse mundo. O fim da morte e da tristeza. Tudo isso Jeová prometeu para você, se você permanecer fiel a Ele. Também, como servo, como nós beneficiar dessa provisão de Jeová agora? Como que nós podemos se beneficiar agora? Nós vamos estar lendo Miqueias 4, 3 e 4. Como que nós vamos se beneficiar agora? Por favor, diz o seguinte: e ele fará julgamento entre muitos povos, e resolverá as questões referentes aos poderosos nações distantes. E ele transformará as suas espadas em arados, e as suas lanças podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. E eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém o faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos disse isso. Olha só, nós estamos aprendendo agora, Jeová nos está instruindo agora. Todos nós, às vezes, passado, a gente era uma pessoa má, a gente não seguia os princípios bíblicos, mas agora Jeová nos está refinando, nos está dando orientação por meio da sua organização. E todos nós podemos ter certeza que nós vamos viver em paz com Jeová. Hoje o servo de Jeová também obedece os seus requisitos por não aprender a guerra. Nós não aprendemos a guerra. Nós servimos a Jeová fielmente. Nós não se envolvemos em guerra. Nós não se envolvemos em governos, tomando partido de governo daqui e de lá. Então nós já estamos se refinando para esse mundo que Jeová nos promete a todos. Veja a seguinte imagem agora. Olha que reserva para você, para mim, para todos aqueles que buscam essa verdadeira paz que Jeová nos promete. Aí deixou claro que se você e eu, você estudante, você pessoas que nos visitam, buscarem essas orientações, essas leis do Criador, pode ter certeza, eu e você estaremos juntos nesse lugar que Jeová preparou para todos nós.